Essa não é uma review completa de Escaflowne, mas eu acabei de assistir Escaflowne, Vision of Escaflowne, um anime dos anos 90 que eu tinha vontade de ver há muito tempo, porque é um desses animes que sempre estavam na Animedô, sabe? E eu queria ver como é que era, e eu tinha baixado o anime e deixado no HD, e agora que eu tô sem internet por enquanto aqui em casa, talvez quando esse vídeo sair eu já tenha internet em casa, mas por enquanto eu tô sem internet e eu achei isso no HD e falei, bom, vou ver isso aqui, né? É isso que eu tenho. E eu vi o anime inteiro agora e eu não vou fazer uma review completa, vou recomendar pra vocês, é uma coisa legal, caso vocês tenham interesse, assistam, é da hora, mas é que tem uma característica de Vision of Escaflowne que eu acho muito curiosa, muito interessante e que eu queria discutir com vocês, que me fez pensar um pouco, que é a questão da personagem principal. Claro que, antes de entrar no assunto, eu vou fazer um breve overview de todo o Escaflowne, só para vocês entenderem do que se trata e o que tem de legal em Escaflowne. Vision of Escaflowne é um anime dos anos 90, como eu falei, que tem toda aquela cara de anos 90, que, pra mim, esteticamente, meio dos 80 até meio dos 90, contando ali o Evangelion, que é 95, são a minha área estética favorita de anime. Então Escaflowne tá ali, tá junto. Escaflowne é um isekai, basicamente. A menina, vocês estão vendo aqui na tela, tô vendo ali, esse é o momento onde ela vai ser tragada. Daqui a pouco, quando vai aparecer ali na tela, o momento onde ela vai entrar em contato com o outro mundo e depois vai para esse outro mundo. Que ela é uma menina normal, colegial, corredora de competição de corrida, né, no clube da escola, e aparece um cara tentando matar um dragão no meio de um treinamento dela de noite, e ela acaba indo para esse outro mundo e ela acaba sendo tragada para uma grande guerra, porque quando ela vai lá, esse cara estava tentando matar o dragão porque é um ritual para ele se tornar o rei do reino dele. E quando ela chega, tem uma invasão e uma guerra, e isso é spoiler do episódio 2, eu acho. Todo lugar é dizimado e tal, e ela consegue fugir com o cara, né? E isso é uma das coisas mais legais que tem em Escaflowne. Pra mim, estética, o fato de que é um medievalzão mágico com um robô gigante, é robozão, espadona e novelão. São as coisas mais legais que tem. E, e os robôs são muito legais porque eles são bonitos, mas eles têm uma coisa meio mecânica. Que eles não são robóticos, high-tech nem nada. É meio que os caras usam umas manoplas e puxam uns cabos e tem umas roldanas e tal. Então é um esquema diferente, assim, esteticamente bem único, eu diria. E a narrativa dele é muito envolvente, porque eu não sei se vocês vão lembrar do vídeo que a gente fez, do VideoQuest do Shingeki no Kyojin, que a gente fala que tem uma característica muito boa do Shingeki no Kyojin, principalmente no começo, depois isso se perde um pouco, que é aquela coisa da causa e consequência, do drive da narrativa, que é uma coisa que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, e a história não para. E o começo do Escaflowne, talvez essa seja a característica mais meca de Escaflowne, que a narrativa é muito parecida com o primeiro Gundam. Assistam o nosso videoquest do Gundam também, onde a gente fala sobre isso. Porque no primeiro Gundam tem essa coisa dele estar sempre em fuga. Isso para um pouco, assim como Escaflowne, mas eles estão sempre em fuga, sempre em frente. Então começa assim como Escaflowne, começa com um ataque, eles fogem e passa muito tempo dessa história eles sendo perseguidos e fugindo, indo para um canto, indo para outro. O Escaflowne tem isso, eles vão para um lugar, conhecem um outro pessoal, pedem abrigo, os caras não acreditam porque quem atacou eles é aliado de um monte de gente. Não, como o Zaibar, eu acho que se eu não me engano é o nome. Como o Zaibar vai atacar vocês? Eles são os nossos aliados e tal? Não pode ser. E nisso cria-se um triângulo amoroso entre a personagem principal, a Hitomi, e o cara que aparece... Será que ele já apareceu? Ele vai aparecer daqui a pouco, ou já apareceu. O Van Fanel e o Allen Cesar, que é um cavaleiro de um outro reino. Ele não é rei nem nada, mas ele é um cavaleiro de outro reino.
e cria-se esse triângulo amoroso. Essa questão sentimental é muito importante, como eu disse, é um novelão, né? O triângulo amoroso é muito importante, sentimentos são muito importantes e tem uma temática de destino muito forte, tanto dos inimigos quanto dela, porque ela faz leitura de tarô e ela faz dowsing, né? Que é tipo sentir as coisas com um pêndulo que ela tem. Então essas coisas começam a se amarrar, o destino das pessoas, e é possível mudar o destino ou não, o que move o destino. O que move o destino são sentimentos, muitas vezes. Então isso é bem legal. Então eu acho a narrativa muito cativante, a estética muito única, tematicamente bastante coeso e tudo mais. Agora a gente chega ao que eu quero falar, que é a Hitomi. A Hitomi é um caso muito curioso. Eu falei também num outro vídeo, muito tempo atrás, sobre a distinção de personagem principal e protagonista. É um vídeo que eu, inclusive, falo de Shingeki no Kyojin mais uma vez. Que existe essa distinção que eu não sei se todo mundo usa, mas eu acho uma distinção interessante, que é o protagonista seria o personagem que age, de protago, né, pra frente, e ago, de agir. Eu acho que tem a ver isso, se eu tô falando errado, por favor, me corrijam. Que é realmente o personagem que faz a coisa acontecer, que eu falo naquele vídeo que é o Levi, no Shingeki no Kyojin, e o personagem principal, que é o personagem ponto de vista, que eu falo naquele vídeo, que é o Eren, né? Isso no mangá atualmente mudou um pouquinho. E que, às vezes, é a mesma coisa, né? Às vezes é o mesmo personagem que faz as duas funções. É o mais comum, o mesmo personagem fazer as duas funções, mas às vezes as funções são um pouco separadas. Nessa distinção, talvez a Hitomi seja mais o nosso personagem principal. Ela é o personagem ponto de vista. Mas é um caso estranho o dela, porque ele é meio próximo do que eu critiquei do Vingadores recentemente. Eu falei que tinha um problema no Vingadores, que era o fato de que os personagens não realmente agem, não movem a trama. E eu continuo mantendo que isso é um problema em Vingadores, principalmente porque é uma série de filmes que cria expectativa na gente, cria o vínculo na gente com esses personagens, e quando chega num filme que é tipo uma apoteose de tudo isso, todos esses personagens que a gente gosta não fazem nada. Mais uma vez, retomando aquele vídeo, eu não estava cobrando desenvolvimento, arco de personagem, nada disso, eu estava cobrando ação. E a maior parte deles apenas está lá, reage e bate em monstros sem rosto. A Hitomi é próxima disso, mas até um pouco pior, entre aspas. Porque, no fim das contas, se você colocar isso em termos de RPG até, a Hitomi é uma personagem de suporte. Porque ela tem essas funções de prever o futuro. Ela percebe que nesse mundo que os poderes dela, que era meio que suposição, superstição, nesse mundo realmente ela tem o poder de premonição e de sentir as coisas. Então ela faz essa coisa conscientemente, ela tem visões, por isso chama visão de Escaflowne. Escaflowne é o robô principal. Inclusive isso não faz muito sentido, porque eu fiquei pensando que ela ia pilotar o robô, porque ela tem as visões, então é a visão do Escaflowne, mas é meio como ela vem do Enfim, ela tem esses poderes de premonição e ela faz isso em prol dos personagens que agem na história, que basicamente são o Allen e o Van, os dois amores, duas pontas masculinas do triângulo amoroso, né? Porque os dois são guerreiros, os dois são cavaleiros, um é rei, os dois têm robô gigante, ela não é cavaleira, ela não é guerreira, ela não tem robô gigante, ela não faz nada disso. Ela não toma pra si a ação da história em nenhum momento. Ela tá sempre assistindo, de verdade, sempre assistindo, pouquíssimas vezes ao longo da história, ela realmente parte pra cima e entra na ação e faz algo. Ela tá sempre realmente assistindo ou sendo salva ou alguma coisa do tipo. Talvez tenha um pouco aí de eu não sei até que ponto a Escaflowne considera-se um shoujo, então, caso seja, tem um pouco dessa coisa da idealização de você... É uma coisa meio boba até,
de fazer uma personagem feminina que seja desejada por cavaleiros no seu cavalo branco e na armadura branca, né? Então ela é um pivô e todo mundo em volta dela deseja ela, então talvez tenha um pouco desse elemento. Mas a sensação minha ao assistir a série toda foi o tempo todo muito esquisita. Eu adorei Scaflowne, mas a sensação é um pouco esquisita, porque a personagem principal, todo o ponto de vista nosso, é realmente um ponto de vista de fora. Mas funciona de uma maneira muito estranha, mas funciona. Às vezes a gente tá aí tentando estudar um pouco o roteiro e tudo mais e pode ficar um pouco preso em regrinhas e como uma história funciona melhor e tal. E às vezes eu também sou um pouco preso a isso, mas eu também sempre digo aqui no canal que se é para você quebrar regras, que tenha uma função e que faça sentido. O caso do Scaflowne para mim é um ótimo exemplo de como quebrar um pouco essa regra e fazer a coisa fazer sentido e ficar bom e funcionar. Porque assim, beleza, ela não age, ela não toma nenhuma decisão, quase, né? No fim das contas acaba sendo muito importante. Mas ao longo da história, na experiência toda de assistir a Scaflowne, ela não chega a tomar grandes decisões, a ação sempre é tomada por outros personagens, os personagens de apoio, e é realmente fora dessas coisas que a gente exige ou pensa quando está pensando em fazer uma história ou avaliar uma história, que o personagem principal, o nosso protagonista, tem que, no caso dela, se a gente fizer essa distinção apenas do personagem principal, tem que fazer alguma coisa, tem que ser importante para a história, e ela realmente é meio tangencial ali, ela está assistindo. Mas não só a história aborda isso, como funciona. Primeiro que faz sentido dentro do contexto da história, né? Ela realmente não é uma guerreira, não vão deixar ela tomar decisões pela história, no meio daquela guerra enorme. Então ela vai ficar assistindo. E o tipo de coisa que ela sabe fazer realmente é uma habilidade de suporte. Então ela não vai tomar as rédeas da ação. Então não tem como exigir nessa história que isso aconteça. Aí vocês vão bater com o que eu falei no Vingadores. Também não tem como exigir que eles façam muito mais coisa dentro do poder enorme que tem o Thanos. Mas funciona muito melhor em Scaflowne porque toda a história também é centrada em sentimentos. E os sentimentos da Hitomi são o centro da história. Na prática ela não faz nada, entre aspas, mas os sentimentos dela são o centro da história. E todos os outros personagens gravitam em volta dos sentimentos dela. O tempo todo tem personagem chegando pra ela e consultando ela pra saber o que fazer, para tentar entender os próprios sentimentos. E os sentimentos de pessoas em relação a ela também movem ações que movem a história. E também sentimentos, amor, consideração, rancor, angústia, esses sentimentos todos muito exacerbados, mais uma vez é um novelão, estão dentro do tema. Porque esses são os elementos que movem o destino e o destino é o tema da história. Então, fazer com que a personagem não haja, mas seja central à história pelo que ela sente, é uma jogada muito interessante que, pra mim, funciona em Scaflowne perfeitamente. E quebra um pouco essas regrinhas de roteiro que a gente acha que são muito importantes. Mas, mais uma vez, como eu sempre digo, se é pra quebrar, se é pra fazer diferente, que faça sentido e que fique bom, que tenha função. Em Scaflowne, pra mim, faz sentido, fica bom, tem função, irretocável. Não é exatamente retocável, Scaflowne não é um anime perfeito, eu só gostei bastante e acho o caso da Hitomi no Scaflowne um caso muito curioso, um exemplo de algo que você pode fazer aí e também de como a gente não pode ficar muito bitolado em achar que só o que a gente pode fazer é avaliar as coisas de acordo com regrinhas muito estritas das coisas, até porque isso é arte, né?
E o artista faz o que ele quer, aí a gente avalia, aí a gente diz o que a gente quer. É isso que o VideoQuest faz. Ver a arte de outra pessoa e falar que a gente quer, porque a gente acha que pode. Enfim, Escaflowne, eu recomendo a todos vocês. Eu recomendo a vocês também ajudarem no padrinho do VideoQuest, porque aí a gente pode trazer mais essas recomendações para vocês. Não é umas coisas que são... A gente fala muito dos animes da temporada, que são uma meta do padrinho, mas também às vezes a gente pode falar de coisas que são um pouco diferentes, que estão fora do nosso radar. Tipo, ninguém tá falando o tempo todo sobre Escaflowne. Será que vocês querem ouvir mais essas coisas que são fora do assunto do momento? Talvez. Então a gente traz um pouco para vocês aí. Muito obrigado. Falou.